Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde aquecia o terraço do Hotel Sunrise Palace. Os hóspedes passeavam ao redor da piscina, garçons circulavam com bandejas de coquetéis e o ar estava perfumado com o aroma de flores tropicais. No saguão, Marcus Williams, um homem elegante e visivelmente cansado da viagem, aproximou-se do balcão para pedir informações. O recepcionista Greg Thompson, um homem com um sorriso forçado, mas olhos frios, lançou um olhar rápido para Marcus. Negro sujo, vá para o zoológico, disse ele com desdém, acreditando estar se dirigindo a um funcionário ou cliente comum, sem suspeitar por um único momento da identidade de Marcus. O salão ficou paralisado. As conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para Marcus, que permaneceu em silêncio por alguns segundos, seus olhos escuros ardendo de raiva contida. Então, com um gesto lento e deliberado, ele tirou seu cartão de visitas e o colocou diante de Greg. Você está falando com o dono deste hotel, disse Marcus com uma voz calma, porém gélida. O rosto de Greg empalideceu instantaneamente. Sua boca se abriu em protesto, mas nenhuma palavra saiu. Os clientes cochichavam entre si, alguns discretamente sacando seus celulares para filmar a cena. Marcus inclinou-se ligeiramente na direção de Greg, ainda sorrindo, mas desta vez com um sorriso que não deixava dúvida sobre o poder que detinha. Aconselho você a pensar 2 vezes antes de proferir palavras como essas, murmurou Marcus. Então, virando-se, continuou seu caminho até o elevador, deixando para trás um silêncio pesado e uma recepcionista aterrorizada. Naquele exato momento, todos no salão compreenderam que poder e respeito não se mediam pela cor da pele, mas pela determinação e verdadeira identidade da pessoa à sua frente. O sol da tarde banhava a cidade de Miami com uma luz brilhante. No luxuoso saguão do Hotel Sunrise Palace, o som dos saltos altos no mármore e o murmúrio dos hóspedes criavam uma atmosfera quase silenciosa. Marcus Williams, um homem elegante na casa dos 40, entrou no saguão. Vestido com um terno sob medida e ostentando um relógio de prata reluzente, ele exalava uma aura de calma e controle. Ele tinha uma reunião de negócios e estava ali para inspecionar uma de suas propriedades. No balcão, Greg Thompson, recepcionista há 5 anos, lançou um olhar rápido para Marcus. Sem conhecer o homem à sua frente e influenciado por preconceitos que considerava inofensivos, deixou escapar estas palavras. Homem negro imundo, vá ao zoológico. O saguão ficou em silêncio. Os clientes trocaram olhares surpresos. Marcus ficou paralisado por um instante, como se o tempo tivesse parado. Sentiu a raiva subir, mas seu rosto permaneceu impassível. Com um gesto lento e deliberado, ele tirou um cartão de visitas do bolso e o colocou sobre o balcão. Em letras douradas lia-se: Marcus Williams, proprietário Sunrise Palace. Greg deu um passo para trás, o sangue sumindo de seu rosto. Seus olhos se arregalaram, a respiração ficou presa na garganta. Sem saber, ele havia insultado o dono do hotel. Marcus olhou em volta com calma. Os clientes cochichavam, alguns tiravam fotos discretamente ou pegavam seus celulares. Com uma voz baixa mas gélida ele disse: aconselho você a pensar bem antes de falar com qualquer pessoa no meu hotel. Entendido? Então, sem esperar por uma resposta, dirigiu-se ao elevador, seu terno flutuando levemente atrás dele, deixando para trás um silêncio pesado e uma recepcionista aterrorizada. Naquele dia, Marcus Williams mostrou a todos que o verdadeiro poder não se mede pela cor da pele, mas sim pela posição e pelo autocontrole. E para Greg Thompson foi uma lição que ele jamais esqueceria. Marcus Williams estava parado no elevador, encarando o chão brilhante. Lá dentro, o zumbido baixo da máquina parecia absorver toda a atenção, mas em sua mente, tudo estava perfeitamente claro. Ele jamais deixaria uma humilhação como a de hoje impune. Quando as portas se abriram para o saguão principal, ele viu Samantha Lewis, a gerente assistente do hotel, ocupada organizando a chegada de um grupo VIP. Ela olhou para cima e sorriu para Marcus, ainda sem saber que ele era o proprietário. Marcus, você chegou na hora certa. Ela exclamou. Precisamos da sua assinatura para o novo projeto de reforma. Marcus deu um leve sorriso, o sorriso de alguém que sabe que detém todo o poder. Obrigada, Samantha. Eu cuido disso. Mas antes de chegar ao escritório, sua atenção foi novamente atraída por Greg Thompson, que estava parado na outra extremidade do corredor, congelado e vermelho como um tomate. Marcus aproximou-se calmamente e sua voz, desta vez perfeitamente firme, cortou o ar. Greg, você poderia preparar um relatório completo de todas as reclamações e incidentes recentes de clientes?
Quero tudo na minha mesa dentro de 1 hora. Greg gagueja. Claro, senhor, o dono. O resto da frase morreu em sua garganta. Cada palavra que Marcos pronunciava era uma lição, uma demonstração de sua posição. Ele não era apenas rico ou influente, ele era o senhor de seu domínio. Enquanto isso, os clientes presentes não conseguiam desviar o olhar. Todos entenderam que uma verdadeira disputa de poder acabará de acontecer. Marcos não gritou, não ameaçou. Tudo se desenrolou com calma e compostura. E essa calma era muito mais intimidante do que qualquer grito. Mais tarde, em seu escritório, Marcos sentou-se, abriu o computador e começou a revisar os planos de reforma, mas sua mente permanecia fixa no incidente. Ele sabia que aquele momento poderia se transformar em uma lição pública. Em breve, Greg Thompson descobriria que o insulto que considerava insignificante poderia ter consequências muito maiores do que imaginava. E Marcos, por sua vez, saboreou a satisfação de poder restabelecer a ordem e o respeito em seu hotel sem precisar levantar a voz. Algumas horas depois, o saguão do Hotel Sunrise Palace estava movimentado. Os hóspedes aguardavam para fazer o check-in, enquanto os funcionários se movimentavam com uma mistura de estresse e disciplina. Greg Thompson, ainda abalado pelo incidente da manhã, tentava se recuperar do susto. Mas Marcos havia decidido que era a hora de uma lição. Ele desceu do escritório, acompanhado por Samantha Lewis. Seu olhar percorreu o corredor até Greg, que imediatamente congelou. Marcos parou diante dele, calmo, mas cada palavra que pronunciava carregava um peso terrível. Greg, acredito que você tenha algo a dizer aos clientes e funcionários, não é? Disse Marcos com a voz suave, mas afiada como uma lâmina. Greg gaguejou, sem conseguir encontrar as palavras, mas os clientes ao redor do salão cochichavam entre si, percebendo a tensão palpável. Marcos então pegou um tablet e reproduziu um pequeno vídeo. Era a câmera de segurança do saguão, que havia gravado o insulto. Todo o saguão viu as palavras de Greg, proferidas naquele tom desdenhoso. Homem negro imundo, vá ao zoológico. Um silêncio gélido pairou sobre o local. Greg sentiu todos os olhares sobre si e seu rosto empalideceu. Ele tentou se desculpar. Eu não sabia, eu não queria. Isso mesmo, interrompeu Marcos com voz calma, porém implacável. Você não sabia que eu era o dono. Mas agora você sabe que suas palavras têm um preço. Então, calmamente, Marcos fez um gesto na direção de Samantha. Anote isso, Samantha. Certifique-se de que Greg receba treinamento obrigatório sobre respeito e diversidade e que ele peça desculpas publicamente a todos os funcionários e clientes presentes. Greg assentiu com a cabeça, sem conseguir protestar. Seus colegas e clientes aplaudiram discretamente, impressionados com a calma e a compostura de Marcos. Antes de voltar para seu escritório, Marcos se virou para o corredor e disse: que isso sirva de lição para todos aqui. Respeito não é uma opção, é uma obrigação. Não importa quem você ache que está enfrentando, sempre haverá alguém que merece sua consideração. Conforme Marcos se afastava, o clima de tensão no salão foi se dissipando gradualmente. Greg, humilhado, mas consciente da lição, sabia que aquele incidente ficaria gravado em sua memória para sempre. E Marcos acabará de demonstrar que o poder pode se manifestar através da calma, da dignidade e da justiça, sem jamais perder a compostura. Na manhã seguinte, o Hotel Sunrise Palace estava mais movimentado do que nunca. Os hóspedes ainda comentavam o incidente, e alguns lançavam olhares de reprovação para Greg Thompson. O clima era tenso, mas Marcus Williams sabia exatamente como transformar essa tensão em uma demonstração de poder e justiça. Ele desceu até o saguão com um sorriso calmo e cativante. Desta vez, não estava apenas tentando corrigir um funcionário, queria transmitir uma mensagem a todos os colaboradores e clientes. Respeito e dignidade eram as verdadeiras leis do seu estabelecimento. Ele parou em frente à recepção e, com sua voz firme porém calma, disse: prezados hóspedes e colegas, gostaria de lembrar que nosso hotel deve ser um lugar de respeito e segurança para todos. Insultos e desrespeito não serão tolerados aqui. Greg, que estava atrás do balcão, olhou para baixo envergonhado. Marcos fez um gesto na direção dele. Greg, gostaria que você emitisse um pedido público de desculpas a todos os clientes que estavam presentes ontem e que participasse imediatamente de um treinamento obrigatório sobre respeito e diversidade. Então Marcos fez algo inesperado. Ele se virou para o saguão, onde vários funcionários ainda estavam hesitantes em falar, e acrescentou: e para todos os demais, considerem isso uma oportunidade de aprendizado. Vocês trabalham aqui para oferecer o melhor aos nossos clientes.
e isso começa com o tratamento de todos com dignidade, independentemente da cor da pele, posição social ou reputação. Naquele momento, vários hóspedes que estiveram lá no dia anterior se aproximaram de Marcos para parabenizá-lo. Alguns apertaram sua mão, outros sorriram para ele com admiração. A reputação do hotel crescia, não pelo tamanho do prédio ou pelo luxo dos quartos, mas pela maneira como protegia seus valores e seus hóspedes. Greg, humilhado mas consciente da lição, obrigou-se a olhar para cima e murmurou: Eu sinto muito. Sinto muito mesmo, Sr. Williams. Marcos assentiu com a cabeça, sua impressionante compostura dissipando qualquer tensão restante. Ele sabia que a verdadeira vitória não residia na punição, mas em transformar essa humilhação em uma lição duradoura para todos. E no saguão, enquanto os funcionários retomavam suas atividades normais, todos entendiam que Marcus Williams não era apenas o dono de um hotel. Ele era o guardião da dignidade e do respeito, e ninguém jamais ousaria subestimar sua autoridade. Poucos dias depois, o Hotel Sunrise Palace tornou-se o assunto da cidade. O vídeo do insulto de Greg Thompson, que viralizou entre os funcionários e alguns hóspedes influentes, circulou por toda a cidade. Mas em vez de manchar a reputação do hotel, revelou o verdadeiro poder e a compostura de Marcus Williams. Naquela manhã, Marcus estava no saguão, observando o fluxo harmonioso dos funcionários. Cada sorriso, cada gesto, testemunhava a transformação que havia ocorrido desde o incidente. Ele sabia que a lição de respeito havia sido aprendida, mas queria reforçá-la para que ninguém jamais se esquecesse. Ele pediu a Greg que se aproximasse. A recepcionista ainda tremia, envergonhada, mas Marcus olhou para ele calmamente e disse: Greg, hoje você pedirá desculpas na frente de todos os funcionários e clientes que desejarem comparecer. Greg assentiu com a cabeça, com a voz trêmula. Eu peço profundas desculpas pelas minhas palavras e pelo meu comportamento. Prometo respeitar todas as pessoas aqui presentes, sem exceção. O saguão aplaudiu. Os funcionários sorriram, alguns discretamente enxugando lágrimas de alívio e respeito. Marcos sabia que a humilhação havia se transformado em uma vitória moral, não apenas para ele, mas para todos que trabalhavam em seu hotel. Então, de forma inesperada, Marcos convidou alguns clientes influentes que estiveram lá no dia anterior para se juntarem a ele. Juntos decidiram lançar uma campanha interna de conscientização sobre respeito e diversidade, tornando o Sunrise Palace um modelo de tolerância e excelência. Por fim, Marcos se virou para Greg uma última vez. Lembre-se, Greg, respeito nunca é opcional. Mas hoje você tem a chance de mostrar que pode mudar. Greg, com o rosto ainda vermelho, assentiu sinceramente. Desta vez, não era o medo que falava, mas o reconhecimento de uma lição que jamais esqueceria. Ao subir para seu escritório, Marcos foi tomado por uma profunda sensação de satisfação. O hotel não era apenas um lugar de luxo, mas um símbolo de justiça, dignidade e poder contido. E para todos que testemunharam essa história, ficou claro que a verdadeira autoridade reside na coragem de defender o que é certo, mesmo em silêncio e discrição. O sol se punha sobre Miami, iluminando as paredes do Sunrise Palace com uma luz dourada, enquanto Marcus Williams, proprietário e guardião da dignidade, contemplava seu reino com satisfação.